Glória a Deus, seja bem-vindo a mais um Repartir, onde você tem todos os dias 40 minutos de palavra, louvor e oração, onde você pode repartir o que você recebe, porque eu recebo e eu vou devolver, porque nada é nosso, tudo é dele, tudo veio dele, tudo se origina dele, tudo é por ele, por intermédio dele, porque ele fez todas as coisas em nós. Ele nos gerou pela palavra do seu poder. Vai dizer que o verbo se fez carne e tudo foi gerado por uma palavra. Haja visto logo no início, haja luz. É o poder criador, gerador da palavra de Deus, da palavra que procede de Deus, que é o alimento que nós temos todos os dias nessa nova modalidade desse repartir. Então reparta mesmo todas as coisas que Deus tem nos dado, nada para ficar represado em nós, né? A água represada, ela vai ficar suja, ela vai cheirar mal, ela vai feder, ela vai juntar toda espécie de contaminação, mas eu vou sempre transbordar para que essa água fluindo possa estar sempre limpa, cristalina, saciando a sede de todas as pessoas à nossa volta. Então nós temos hoje nessa quarta-feira, meu Deus, nesse dia poderoso, desse dia 29 de maio, o domínio do trono, porque o trono domina, o trono governa, o trono tem excelência, o trono tem a soberania. A marca de um trono é a marca da soberania, e nós sabemos porque temos o Espírito, e o Espírito nos governa, o Espírito nos rege. Então nós temos a soberania que foi dado a quem? A igreja, a esse mistério de Deus, esse mistério que foi gerado das entranhas de Deus, esse mistério que foi gerado no jardim, onde Deus apaga o homem por um período de tempo para gerar, para construir, para fazer a mulher dos ossos que ele tinha tirado do próprio Adão. Ou seja, a essência é a mesma, mas cada um tem a sua manifestação, cada um tem a sua forma, porque Deus fez o homem de uma forma e a mulher de outra forma, mas a essência, a origem é a mesma. Então, a igreja é esse mistério de Deus totalmente imprevisível, porque é mistério. O que é mistério está no patamar celestial. Então, a igreja, essa gerada das entranhas, gerada do amor de Deus, gerada das primícias de Deus. Então, nós temos essa soberania do trono que destrona o império da morte, que é o império do pecado. O império do pecado estava na condenação da onde? Da lei, que entra na carne do pecado, separando o homem da vida de Deus pela desobediência em Adão. Sim, em Adão há uma desobediência. E ali, um cenário de vida, um cenário de gozo, um cenário onde Deus visitava o homem na viração do dia, onde o homem era coberto, revestido da glória que o próprio Deus cobriu, da glória que o próprio Deus vestiu. Na viração do dia, Deus tinha o prazer em conversar, em comungar, em ter intimidade com o que ele tinha feito. Aí vem a desobediência, vem a sedução do pecado, vem a contaminação e separa, tira o homem daquela glória. Então o homem passa a ser descoberto, tem medo, e a mulher tem a exposição. A mulher tem a vergonha e o homem tem o medo. E o medo gera nele o quê? Uma irresponsabilidade. Não assumiu a culpa. Ai, a mulher que o Senhor me deu. Ai, foi a serpente. Um vai colocando no outro, mas não assume. O medo separa, o medo não deixa assumir. O pecado é a desobediência. Então Deus, o próprio Deus, o que Deus faz? Deus cobre. Deus que cobre, então Deus nos cobre. Somos cobertos da nudez, somos cobertos pelo sangue de Jesus, da marca daquele que vai nos cobrir, que vai nos revestir e que vai nos aproximar de novo a Ele. E o que nos cobre? O sangue da cruz, essa marca vermelha desse sangue tão poderoso que nos reveste e nos dá novamente esse acesso ao Pai, e nos dá novamente esse caminho vivo, esse caminho santo, esse caminho que nos liga ao Pai, nos leva ao Pai, ao Abba, né? Onde nós oramos, ó Abba, ó Boaba, ó Abba. E Jesus, o tempo todo que está aqui na terra, ele sempre se dirige a Deus como Pai. Ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O Pai está comigo. Eu e o Pai somos um. Eu só faço a vontade do Pai. Eu só falo o que o Pai me manda dizer, porque ele estava totalmente subjugado à vontade do Pai, não fazendo a sua vontade, porque ele carregava um corpo também, mas era o corpo de Cristo em semelhança da carne, mas sem pecado. Satanás não pôde tocar no seu pecado, na sua carne, e inserir o pecado como ele fez a toda a humanidade, porque Jesus estava
guardado pela Trindade, protegido pelo próprio Deus, mas ele em todo o tempo, na marca da obediência, obedecendo até a morte de cruz, onde ele fala: Pai, seja feita a sua vontade, no campo da prensa, onde ele é esmagado, e ali é extraído dele a essência de Deus dentro dele, porque estava sempre a Trindade com ele, e ele estava ali, e ele fala: é feita a sua vontade, e Deus faz a vontade através de Cristo, nos ligando a ele. Mas Romanos 6:23 vai dizer que o salário, o resultado do pecado é a morte. Sim, é o resultado. E o que é o salário? O salário que você recebe no final do mês, você recebe pelo fruto do seu trabalho, pelo fruto das suas ações. Então, o salário, o resultado do pecado é a morte. Mas, olha aí, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu tenho o resultado também de estar em Cristo, o resultado da vida que Deus nos dá, nessa palavra tão poderosa. Então você tem hoje a soberania do trono que destronou o império da morte, está lá em Hebreus 2, do 10 ao 15, e 2 Timóteo, do 1 ao 10, João 5:24, meu Deus, uma palavra viva e eficaz. E Hebreus 2:10 vai dizer: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do que? Do sofrimento. Então você reclama do sofrimento, você reclama da aflição. Jesus já predisse isso: no mundo tereis aflições. Então Jesus, ele foi aperfeiçoado através do sofrimento. Então vai ser necessário nós sofremos muitas vezes, tantas quantas forem precisos. Para quê? Para que nós sejamos aperfeiçoados através de tantas situações que está nos forjando, nos amadurecendo, nos fazendo crescer. Então o próprio Cristo, foi aperfeiçoado por meio, qual o caminho da sua perfeição? Dos sofrimentos, o autor da salvação deles, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vendem o só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei neles a minha confiança, e ainda, eis que estou eu e os filhos que Deus me deu, visto, pois os filhos têm participação comum da carne e sangue, também ele, igualmente, participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos pelo pavor da morte. Estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E João vai dizer: em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz dos filhos de Deus, e os que ouvirem viverão. Então aqui está falando que através do sofrimento, através do que ele precisaria passar, ele foi aperfeiçoado. E Hebreus vai dizer que ele foi constituído. Meu Deus, ele foi constituído. Diz assim, ele, Jesus, nos dias da tua carne, tendo oferecido como? Com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. A quem? A quem o podia livrar da morte. Deus. Como que acontece? Ele clama com forte clamor, lágrimas, orações, quando ele está ali sendo prensado, sendo moído, sendo esmagado. Ele clama, ele ora ao Pai, tendo sido ouvido, e ele foi ouvido, porque ele sempre vai dizer: Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Então essa é a convicção que nós temos, que eu e você temos, que nós vamos vencer todas as situações, porque nós entramos diante do trono da graça pela fé, sabedores, entendedores de que eu alcanço, eu toco pela fé uma outra dimensão, um outro patamar, um outro nível, quando eu entro no meu secreto, quando eu entro no meu espírito, quando eu entro num caminho de eternidade. Eu vou cavalgar outras dimensões, outras realidades, que é a realidade que Cristo tem para a igreja.
uma realidade sobrenatural, sobre-humana, além do natural. É esse o caminho que a igreja precisa galgar e que nós galgamos todos os dias, no caminho da oração, no caminho da renúncia, no caminho da busca, no caminho do esvaziamento, que foi o que Jesus fez o tempo todo, se esvaziando o tempo todo, se exaurindo o tempo todo, para que a essência fosse manifestada através dele e alcançasse todos. E como ele disse, eu quando for levantado, eu atrairei todos a mim. Então essa ressurreição, essa vida que vence a morte, ela nos atrai para Cristo nos laços de eternidade, nos laços do seu amor. Então vai continuar dizendo aqui em Hebreus, tendo sido ouvido por causa da piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas as quais sofreu, tendo sido aperfeiçoado. Então nós não vamos entrar na incredulidade, nem na murmuração, dos sofrimentos, das dificuldades, porque o mundo vai trazer aflições mesmo. O próprio Jesus disse, vocês terão aflições. O próprio Paulo também fala, perplexo, abatido, muitas vezes, no desamparo das pessoas, porque quando ele foi julgado, nenhum estava com Paulo, todos o abandonaram. Jesus também tem a marca do abandono, todos abandonam Jesus ali no sermão de João 6, todos o abandonam. Na cruz também ele se sente o quê? Desamparado. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento todo o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. Naquele momento ele se sente desamparado, mas o Pai recebe o seu Espírito, porque ele estava fazendo a redenção definitiva, o sacrifício definitivo, redentivo, de uma vez por todas, onde não mais sangue de bodes e ovelhas poderia fazer qualquer coisa, somente a marca daquele que era recebível, que era recebido pelo Pai, porque o Pai só recebe o que vem de Cristo em nós, só recebe o que está de Cristo em nós, o que está do nosso espírito ao Pai, porque o Pai só comunga com o nosso espírito, e o Espírito vai nos elevar ao Pai. Então ele clama, ele busca, ele chama a presença do Abba, e aí fala que ele foi aperfeiçoado, tornou-se o quê? O autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado, meu Deus, por Deus como sumo sacerdote, tendo sido constituído. Ele recebe a constituição do Pai. Através dos sofrimentos foi aperfeiçoado. Então, o caminho da obediência. Eu vou caminhar em obediência. Eu vou vencer a morte. Eu vou vencer o pecado. Eu vou vencer a lei. Eu vou vencer a condenação. E essa palavra que tem que estar nos nossos lábios. Nós vamos. Por quê? Não é por meritocracia. Não é por esforço humano. Isso só vai trazer cansaço e enfado, como diz lá em Eclesiastes. Mas é pelo Espírito que vai nos levar a esse caminho de renúncia, de sacrifício, de oferta, de entrega, de esvaziamento, como o próprio Cristo foi modelo, como o próprio Paulo também foi modelo. Então, essa é a marca da nossa oração. Se Jesus clamou, com lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, quanto mais nós temos esse caminho elevado que vence a morte, que é o caminho da oração, é o caminho da eternidade, é o caminho onde Deus manda um caminho improvável, o caminho que Satanás nunca, jamais vai poder interceptar, porque vem do invisível, vem do sobrenatural, vem do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação de mudança. Meu Deus, como é bom manifestar essa palavra tão viva, essa semente tão poderosa que nós recebemos, a semente santa, onde o anjo Gabriel fala para Maria, vai receber uma semente santa dentro do seu ventre, e nós temos essa semente santa dentro de nós. Nós somos esse receptáculo, esse oráculo, esse ventre livre, que é o mês que vai se iniciar agora, o mês do ventre livre. Eu tenho liberdade para gerar, eu tenho liberdade para fazer, eu tenho liberdade para entregar, porque a mulher tem, ela recebe essa semente tão pequenininha, e ali ela entrega um fruto, dentro dela é transformado, porque há insumos, a capacidade que o próprio Deus constituiu para que gerássemos e entregássemos o fruto, o filho, o varão ao Pai. Meu Deus, então ele foi constituído. Por quê? Porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos,
Para quê? Para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificados no Espírito. Então a sua ressurreição já estava acontecendo na própria cruz, já estava o processo de ressurreição acontecendo, porque ela é imediata. Então, à medida que a sua morte estava perecendo, que a sua carne estava perecendo, que a sua morte estava sendo exaurida, sendo levada, a ressurreição já estava acontecendo. Glória a Deus por esse plano bendito de Deus, que tinha o plano da eternidade. Antes mesmo, o Cordeiro era morto antes da fundação do mundo, porque a missão de Jesus foi essa morte. Ele veio sabendo que ele ia morrer, porque a soberania dele destrói o império da morte, porque ele já tinha essa ciência de que ele precisaria passar por tudo aquilo. Então ele tem a soberania da consciência daquele que entregaria-se, daquele que esvaziaria-se para nos livrar da condenação do império, do sistema, do modo, do sistema mundo, Satanás caído. Então ele tinha consciência plena dessa morte. E aqui grifei algumas falas aqui para ler para você algumas coisas que eu coloquei aqui. Em João 12, 24, o Senhor Jesus nos disse que ele era o grão de trigo que veio para esta terra, não para viver, mas para morrer. Ele sabia que ele veio para morrer. O Senhor Jesus veio para morrer e viveu para morrer. Ele veio para morrer e viveu para morrer. Cristo nasceu para viver e viveu para morrer. Em Lucas 12:50, o Senhor nos disse que ele se angustiava até a sua morte. Que a sua morte seria realizada. Isso mostra que ele esperava morrer e que o seu alvo era morrer. A palavra se tornou carne para morrer, e a sua morte não era um fim, mas um início. A sua morte introduziu a ressurreição. Tudo que vai ressuscitar precisa passar pela morte, senão não constitui ressurreição. Então ele sabia que ele veio morrer, que ele era o grão de trigo, ele queria morrer. A morte foi a sua iniciação, pois através da morte entrou a ressurreição. A morte introduz a ressurreição e a ressurreição é o resultado da vida. Meu Deus, se o grão de trigo não tivesse vida e não morresse, ele jamais ressuscitaria, porque o grão de trigo tem vida, ele morre, e essa morte libera a vida em ressurreição. Meu Deus, a semente santa que sai da casca, que rompe a terra, que rompe a umidade, que rompe o frio, que rompe o calor, é o processo da semente, e vai rompendo até que a casca não suporta mais toda aquela pressão, e ela se rompe, e ela se vai, e ali dentro dela já tem o fruto, já tem a essência. Jesus venceu tudo isso, venceu todo o sistema, venceu o mundo, venceu a carne, venceu Satanás, venceu a lei, venceu tudo e rompeu, e a essência foi liberada, que é a ressurreição. Quando Cristo morreu na cruz, a parte dele que morreu foi o seu corpo humano. A essência divina não estava no seu corpo, mas no seu espírito. A essência dele estava no seu espírito, pois também Cristo morreu uma única vez pelo pecado, porque foi vivificado no Espírito. A essência exalou o bom perfume, a essência trouxe vida, e se nós temos esse fôlego de vida, se nós temos essa palavra, foi porque o sopro de Deus foi soprado dentro de nós. O sopro da vida nos trouxe a eternidade. E eu grifei aqui, marquei aqui alguns versículos poderosos falando dessa ressurreição, porque a palavra por si só já fala, né? A palavra por si só já prega sozinha, porque é a palavra. Não tem como, a palavra já fala, a palavra manifestada no ambiente, ela já faz todas as coisas. E ali Apocalipse vai dizer: eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. Aí vai dizer em Atos também: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte
o retivesse. A trama da morte, no Salmo 18, o salmista vai falar da trama da morte, dos laços da morte, do cheiro da morte. Jesus rompe todo esse laço, rompe toda essa cadeia pelo poder da ressurreição, pelo poder da vida que a morte jamais poderia reter. Isso está lá em Atos 2:24. E vai dizer também Jesus aqui em João 11: eu sou a ressurreição e a vida. Nós vemos a marca do eu sou aqui, quando você se lembra o quê? Lá na sarça, o eu sou te enviou. Eu sou, eu serei, eu sou a eternidade. Eu sou antes, eu sou o meio, eu sou depois, eu sou o fim, eu sou o verbo, eu sou todas as coisas, eu sou a primícia, eu sou primazia, eu sou a eternidade. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, qualquer um, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então eu vou morrer nele para ressuscitar nele. Eu vou morrer no meu corpo do pecado, no meu corpo do ego, meu corpo do eros, meu corpo do formato, do condicionamento, para viver na liberdade que essa ressurreição traz para nós. Sendo agora revelada pela manifestação do nosso Senhor Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte, sem validade, inoperante, sem eficácia, e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio da palavra. Aí vai concluir dizendo assim: onde está, a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão, o teu ferro, o teu jugo? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por essa palavra e nesse repartir, que você mastigue mesmo, que você se alimente, que você se nutra da porção que Deus nos dá para entregar. Então entregue a sua oferta, entregue a sua vida, entregue tudo que você tem, entregue como primazia nas mãos do Senhor. Faça a sua oferta, faça o seu voto, porque o voto vai chamar à existência as coisas que não existem, porque eu não tenho falta de nada, e o Senhor vai nos suprir tudo. Então entregue, abençoe, seja generoso, porque sempre vai ter muito mais. Faça sua chave, a chave Pix vai aparecer na tela, o nosso telefone, os nossos meios, onde você pode entregar, consagrar e abençoar, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Shalom, shalom, shalom. Aleluia, Senhor Jesus. Nós te invocamos aqui, invoca o Senhor com os irmãos que de coração puro invocam o teu nome. Como é maravilhoso, Senhor, poder invocar, poder chamar, poder clamar, Senhor, sermos ouvidos e termos essa relação e essa comunhão contigo, desenvolvendo a cada dia essa intimidade, nos aprofundando no Espírito, na realidade do Espírito. Nós temos esse tempo de oração aqui, esse despertar do nosso espírito, da nossa oração, da nossa conversa, desse diálogo eterno que nós queremos cultivar, Senhor, que queremos todos os dias fazer dele a nossa vida. Não queremos ter um tempo de oração, mas ter uma oração em todo o tempo. Nos dá essa vida, Senhor, que te busca, nos dá essa sede constante, nos dá constância, Senhor. Queremos constância em Ti para governar, destronando Satanás, destronando os sentimentos, destronando tudo aquilo que não vem do Senhor, todas as coisas que querem ocupar o nosso tempo, ocupar o nosso pensamento. Nós destronamos, Senhor, tiramos todo o governo, agora impedimos em nome de Jesus, amarramos o inimigo, Senhor, todo pensamento de loucura, todas as coisas que querem nos impedir de termos soberania, estejam agora subjugadas por essa palavra que estamos ouvindo, por esse mover, Senhor. Em nome de Jesus, quero declarar, Senhor, que todo o império da morte foi destronado pela Tua soberania. Nós temos uma certeza, é de que tragada foi a morte pela vida. Em nome de Jesus, o nosso Redentor, aquele que vive, aquele que é a própria vida,
aquele que é pedra viva, estabeleceu a nossa vitória. Nós estamos, Senhor, sem medo da morte, estamos completamente livres, estávamos sujeitos a uma escravidão. E é isso que o inimigo deseja, escravizar os nossos pensamentos, nos escravizar naquilo que sentimos, pensamos, mas estamos aqui, Senhor, posicionados, declarando que não somos escravos de uma vontade, não somos ou estamos subjugados por isso, nem prostrados diante daquilo que o inimigo impõe, mas nos levantamos, Senhor, nos levantamos e permanecemos de pé, porque o Senhor sujeitou toda escravidão. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor livrou todos aqueles que com medo da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Mas nós estamos aqui, Senhor, sem medo dessa morte, porque a vida nos alcançou, a verdadeira vida que é Cristo nos alcançou e vivemos agora por essa realidade, por essa manifestação de Jesus Cristo que aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Como nós podemos acessar essa luz, Senhor? Como nós podemos acessar essa riqueza? Nós te louvamos esse dia, Senhor, por podermos nos limparmos, Senhor, por podermos acessar verdades espirituais. E nós estamos aqui ouvindo essa palavra, sabendo, Senhor, que aqueles que ouvem essa palavra, aqueles que creem no Senhor, têm a vida eterna. Não entrará mais em condenação porque passou da morte para a vida. E nós fomos transportados, passamos, atravessamos, somos hebreus, atravessadores de rios, atravessamos o rio da morte, do julgamento, Senhor, de todo juízo, porque estamos acessando a vida, a verdadeira vida. E aonde, Senhor, essa palavra chegar, e aonde, Senhor, as pessoas ouvirem essa voz, ouvirem essa revelação, toda essa luz de vida chegue nesse lugar, chegue essa luz sobre aquele que estiver enfermo, chegue essa luz sobre aquele que está com pensamentos de morte, chega essa luz àqueles que estão com seus casamentos expostos, estão com seus casamentos escravizados por fantasias, por mentiras. Meu Deus, chega a luz da realidade, chega a luz da tua palavra, chega essa luz sobre essa geração. Meu Deus, como o inimigo quer impedir e emudecer a geração presente, emudecendo com tanta entorpecimento, com toda essa identidade distorcida, uma crise de identidade. Tem misericórdia, porque isso é morte, mas nós declaramos que a morte já foi condenada, a morte perdeu a sua força, porque foi tragada pela vida. Senhor Jesus, Tu és essa vida, acessamos essa verdadeira vida, acessamos, Senhor, essa verdade que nos enche de vida, seja hoje o nosso olhar, o nosso falar, o nosso pensar, Senhor, o nosso agir, cheio dessa vida, cheio dessa verdade. Nós estamos, Senhor, vivendo essa ressurreição, vivendo a ressurreição de Sião, entendendo que o Senhor tem para nós um poder que não é humano, um poder que não é para nós, mas o poder de uma ressurreição em Sião. Estamos debaixo dessa verdade. Por isso, em cada situação de palavras de morte que o inimigo colocou, nós anulamos agora por uma palavra de vida, sentenças, ameaças, diagnósticos, aquilo que se levanta nesse dia para impedir a palavra e cancelar aquilo que recebemos, situações e circunstâncias que se levantam para anular o verdadeiro poder dessa palavra. Nós agora declaramos também subjugados, porque recebemos a Tua palavra e manifestaremos o fruto dessa revelação em nome de Jesus. Nos dá nessa quarta-feira, Senhor, esse domínio do trono. Nos faz entender, Senhor, aquilo que de fato domina. Não somos dominados por coisa nenhuma, Senhor, mas temos o domínio que vem do Espírito, temos o domínio que é como fruto do Espírito, temos o governo e a soberania como corpo de Cristo e como igreja. Não estamos sozinhos, não estamos à parte de nada, mas fazemos parte de um corpo, inseridos nessa verdade, na realidade chamada corpo de Cristo, encabeçada por esse Cristo vivo, em nome de Jesus, por essa vida que vive em nós e nessa mutualidade, porque vivemos o Senhor e estamos em Cristo. Estamos hoje resolvidos nessa palavra, em nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor, e porque te amamos, te buscamos, e porque te buscamos, te encontramos, e esse encontro é toda a nossa satisfação. Obrigada, Senhor, por esse dia, pela vitória do corpo, pela vitória da palavra,
pelo testemunho dessa palavra, Senhor, pela vitória da oração e a vitória do louvor, e podemos entregar ao Senhor aquilo que é a nossa verdade, aquilo que está impresso em nosso espírito, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Pôde me amar, Deus conhecendo meu pecado, sabendo que eu faço de errado, como pôde me amar assim? Como pôde me amar, Deus sabendo que eu sou falho, meu coração já não bate mais como já bateu. Como pôde me amar, Deus sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta, como pôde em mim confiar, e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e seguras minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter, como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenha o meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Sim, Senhor Jesus, nossos olhos, Senhor, o nosso coração, Senhor Deus, se contrita, Senhor, quando percebe o contato dos teus olhos com os nossos, Senhor. Como pôde me amar, Deus, sabendo o que eu diria, sabendo que eu me frustraria, como pôde me amar assim? E como pôde me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pôde me amar assim? Como pôde me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pôde em mim confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e seguras minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração
que estourei meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenha o meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu lugar. Sim, Jesus, em nosso lugar, Jesus. Mantendo firme, mesmo quando esse chão se move. Olha pra baixo não resolve, só assombra. De onde estou já não há volta, volta. E não há nada à minha volta. Eu não consigo ver, não sei onde está você, me sinto só. E começa a esperar pelo pior. A luz do barco está bem longe, longe. Minha voz não sai, o medo me responde. Eu fui além do que é possível ao homem, mas eu parei agora, as águas me consomem. Pensamentos maus pesam, meus temores desprezam que me fez sair. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não quero terminar assim. Eu não posso me conformar com esse nível raso. O meu poder humano não tem poder pra trazer o teu reino aqui. Minha poção vem do céu. Eu tenho fome de ti, Senhor. Fome de ti, Senhor. Oh, oh, oh. O vazio que eu sinto quando preencho o vazio do abismo, porque eu não quis mudar, só vai passar se a porta ainda estiver aberta pra mim. Se houver uma chance pra recuperar o tempo que perdi, enfim, me encontro em ar das águas amargas, sentindo a
pele a dor das almas não alcançadas por mim, esquecidas. Farei eu de mim um homicida, e a vida que eu quis tanto preservar nos traria vida. Só há o tempo pra orar. Será que a voz que me chamou ainda pode me escutar? Só há um jeito de sair, continua além daqui como se fosse hoje a missão que ele me trouxe, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não quero terminar assim, eu não posso me conformar com esse nível raso. O meu poder humano não tem poder pra trazer o teu reino.